Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou Eduardo Bernardes, fotógrafo e professor de fotografia. O que me motivou a fazer esse vídeo foi uma imagem que eu constantemente encontro pela internet. Essa imagem me lembra mais bula de remédio, nesse caso seria evidentemente mais bula de fotógrafo. Talvez algum de vocês já tenham visto ela, mas eu vou deixar um link na descrição do vídeo para quem quiser baixá-la. Nessa imagem, estão os 3 controladores de luz da câmera e suas consequências. E de uma forma bem fácil de entender. Só que eu resolvi dar uma aprofundada. E nesse vídeo eu vou falar também de como utilizar o diafragma, a velocidade e o ISO. Eu procurei também colocar algumas questões de fotometria, como os pontos de luz e principalmente a equivalência de exposição. A minha intenção foi criar um conteúdo um pouco mais completo, porque eu acho que esse assunto tem uma enorme importância e não deveria ficar num nível mais superficial. Portanto, eu peço que vocês assistam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e utilizem o espaço para comentários enviando dúvidas e sugestões. Obrigado! Na parte superior da imagem, nós temos a abertura do diafragma e a sua relação com a profundidade de campo. Do lado esquerdo, temos as maiores aberturas do diafragma e podemos ver o quanto o plano de fundo está desfocado. Do lado direito do gráfico estão as menores aberturas do diafragma e, consequentemente, o plano de fundo vai se tornando mais e mais focado. No centro do gráfico, nós temos a imagem do boneco correndo e as diferentes velocidades do obturador. À esquerda, com a velocidade de 1 milésimo de segundo, a imagem está perfeitamente nítida, pois a alta velocidade do disparo congelou o movimento. Conforme a velocidade de disparo vai diminuindo, a imagem vai ficando borrada, menos borrada nas velocidades intermediárias, até desaparecer por completo em meio segundo, sem que possamos sequer identificar o boneco. Na parte inferior do gráfico está o ISO. Quanto menor o valor, melhor será a imagem, sem ruído ou granulação. E conforme aumentamos o seu valor, a qualidade vai piorando com o elevado aparecimento de ruído. É importante lembrar que nas DSLR, o obturador e o diafragma são controladores mecânicos e o ISO é um controlador digital. Agora vejamos. Considerando apenas o obturador e o diafragma na imagem, observamos que, para cada ponto de luz que reduzimos através do diafragma, é feita a compensação pelo obturador, mantendo sempre a mesma fotometria, não deixando a imagem nem mais clara nem mais escura. Isso significa que, independentemente do ISO selecionado, qualquer uma das configurações de diafragma e velocidade presentes no gráfico resultará em uma imagem fotometricamente idêntica. Para exemplificar, vamos considerar que o ISO esteja fixo em 400. Teríamos a mesma luz resultante em f1.4 e velocidade de 1 milésimo de segundo, assim como em qualquer outra configuração representada na imagem, como por exemplo f2 e velocidade de 1/500 segundo, 1/500 avos de segundo. f2.8 com velocidade de 1/250 e até f32 e velocidade de meio segundo. Ou seja, tiramos um pouco de luz por um dos controladores, nesse caso o diafragma, e ao mesmo tempo devolvemos uma quantidade de luz equivalente à que foi reduzida pelo diafragma. Nós devolvemos através então do obturador. Tanto faz se a luz é alterada pelo diafragma, obturador ou ISO. A compensação pode ser feita por um ou mesmo pelos 2 controladores restantes. A questão é, como saber qual é a quantidade de luz correta quando subtraímos ou quando acrescentamos luz? Qual é a quantidade de luz correta que eu tenho que devolver quando eu subtraio ou que eu tenho que diminuir quando eu coloco a mais? Essa relação entre os 3 controladores de luz é chamada equivalência de exposição e nós veremos mais adiante. Eu quero conversar
sobre cada um dos controladores, começando pelo diafragma. O diafragma está localizado na lente e é formado por um conjunto de lâminas finas que se abrem ou se fecham, permitindo maior ou menor passagem de luz. O diafragma controla a quantidade de luz que passa pela lente e que deverá chegar ao sensor. Quanto mais aberto ele estiver, mais luz irá passar, e quanto mais fechado, menos luz. São atribuídos diferentes valores numéricos de identificação para cada abertura. Esses valores são conhecidos como f ou f-stop e seguem um padrão universal em todas as lentes. Conforme a imagem, nós temos valores que vão de 1,4, f1,4 até f32. As lentes não seguem necessariamente os valores representados na imagem. A escala que aparece na figura são os mais comuns nas lentes atuais. A partir de um f.4 ou f,4 até f32, a cada f subsequente na escala, a quantidade de luz que passa pelo diafragma é reduzida pela metade. Por exemplo, em f1, 1,4, nós temos 2 vezes mais luz passando pela lente do que em f2. Em f2, nós temos 2 vezes mais luz passando do que em f2.8, e assim progressivamente. Também existem valores intermediários do diafragma. Aberturas como f1.8, f3.5, f6.3, f7.1, entre outras. Além de contribuir para o ajuste da exposição, a abertura do diafragma também tem outra função muito importante relacionada à profundidade de campo. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo detalhadamente sobre a profundidade de campo, como utilizar também o controle do plano de foco na foto, e eu sugiro que vocês assistam esse vídeo. O obturador é um dispositivo mecânico localizado no interior do corpo da câmera que abre e fecha regulando o tempo que o sensor deve ficar exposto à luz. Quanto mais tempo ele se mantém aberto, mais luz passa e quanto menos tempo, menos luz. Nas câmeras DSLR, o obturador está localizado atrás do espelho. Ele é formado por 2 cortinas, chamadas de primeira e segunda cortina. A primeira cortina libera a passagem de luz e a segunda cortina interrompe a passagem de luz. Esse intervalo entre a primeira e a segunda cortina é a velocidade do obturador e determina por quanto tempo o sensor ficará exposto à luz. Na maioria das câmeras DSLR de entrada, a velocidade do obturador vai de 30 segundos até 1/4000 avos de segundo. Como as velocidades obedecem a uma sequência determinada, reduzindo a exposição pela metade a cada ponto de luz, por exemplo, 1 segundo, meio segundo, 1/4 de segundo, 1/8 e assim por diante, por conveniência, pequenas diferenças foram arredondadas, como é o caso de 1/15 avos de segundo, ao invés de 1/16 avos de segundo, ou também 1/125 avos de segundo no lugar de 1/120 avos de segundo. Existe também o modo B, bulb, nas câmeras, que permite ao fotógrafo controlar o tempo de forma manual. Assim, a foto é captada pelo tempo desejado e não é limitada pelos intervalos apresentados pela câmera. O modo bulb nas câmeras de entrada, normalmente ele fica situado depois de 30 segundos de exposição. Quando você ajusta a câmera para o modo manual de disparo e vai diminuindo o valor da velocidade, aumentando o tempo de exposição, você vai ter 1 segundo, 2 segundos, 4, 10 segundos, vai ter 20 segundos, até 30 segundos. Depois de 30 segundos você vai encontrar uma letra B ou vai estar escrito a palavra bulb. É dessa forma que você localiza nas câmeras de entrada o modo bulb. Tem que lembrar de deixar o modo de disparo no manual. Da mesma forma como no diafragma, a relação entre os valores de velocidade do obturador, a cada mudança você terá o dobro ou a metade da luz. Por exemplo, em 1/250 segundos,
eu tenho o dobro da luz do que em 1/500. Em 1/500 eu tenho o dobro da luz do que em 1.000 ou 1 milésimo, e assim por diante. Então essa relação de metade da luz ou o dobro da luz funciona da mesma forma como no caso do diafragma. Assim como a abertura do diafragma, a velocidade do obturador, além de contribuir para equilibrar a exposição, também tem outra função importante, pois, dependendo da velocidade que utilizamos, podemos criar efeitos interessantes de movimento ou congelamento dos assuntos envolvidos. Altas velocidades podem ser usadas para parar o movimento das asas de um beija-flor. Baixas velocidades, no caso longa exposição, capturam os riscos deixados pelos faróis e lanternas dos automóveis em uma foto noturna. O ISO, ou sensibilidade ISO, é a medida de sensibilidade do sensor à luz. Nas câmeras mecânicas, era chamado de asa e só podia ser alterado mediante a troca do cartucho de filme. Quanto maior o ISO, maior será a sensibilidade do sensor à luz. Nas câmeras atuais, a escala de ISO mais comum vai de 100 a 25.600. Quando fotografamos em ambiente bastante iluminado, utilizamos um valor de ISO baixo. Já em ambientes de pouca luz, precisamos de um valor de ISO alto. A cada valor de ISO que aumentamos, a sensibilidade do sensor dobra em relação à luz. Por exemplo, em ISO 200, o sensor é 2 vezes mais sensível à luz do que em ISO 100. Em ISO 400, o sensor é 2 vezes mais sensível do que em ISO 200, e assim por diante. O mesmo vale no sentido contrário, só que nesse caso, dividindo a luz pela metade. Por exemplo, em ISO 3200, o sensor é 2 vezes menos sensível à luz do que em ISO 6400. E em ISO 1600, o sensor é 2 vezes menos sensível à luz do que em ISO 3200 e assim por diante. É preciso alguns cuidados com o ISO, especialmente quando usamos valores mais altos. O aumento do ISO compromete a qualidade da foto, causando o chamado efeito granulado ou ruído. Por isso, em boas condições de luz, o melhor é manter o ISO em valores baixos para uma foto limpa de ruído. O ruído gera perda de detalhes, comprometendo a nitidez. Ele aparece com maior intensidade nas áreas mais escuras da foto. Nas imagens da coruja, as fotos foram feitas com ISO 100 e ISO 25600. No detalhe ampliado da imagem, percebemos o grande excesso de ruído, além da perda de alguns detalhes. Se a condição de luz não for boa, e mesmo alterando os valores de velocidade e diafragma, não conseguirmos chegar à captação de luz desejada, então o ISO deverá ser ajustado, aumentado no caso, para que mais luz seja captada pelo sensor. A dica é: priorize sempre a utilização de um ISO mais baixo. Nas câmeras atuais, valores de ISO na casa dos 3200 são perfeitamente utilizáveis. Isso era impensável nos primeiros anos das digitais, quando valores como o ISO 400 eram impraticáveis. Equivalência de exposição. O sensor digital precisa de uma quantidade específica de luz para uma exposição correta. Não importa se a luz entra por uma grande abertura do diafragma, ou por um tempo pequeno, ou por uma abertura pequena e um tempo longo. Podemos fazer a mesma medição de luz diversas vezes, de diversas maneiras, variando os ajustes de abertura do diafragma, do tempo de exposição e da sensibilidade ISO. Esses ajustes são modificados em pontos de luz, ou terços de ponto, 1 terço, 2 terços, 3 terços, onde 3 sobre 3 é igual a 1 ponto de luz. Ao medirmos a luz, encontraremos um valor de abertura em um tempo de exposição. Se quisermos alterar esses valores, mantendo a mesma fotometria, temos que preservar a reciprocidade entre eles. Se desejamos reduzir a velocidade do obturador, devemos abrir o diafragma na mesma proporção para não alterar a exposição.
Para isso, contamos em quantos pontos ou terços de pontos o tempo de exposição foi reduzido. O mesmo vale para quando queremos aumentar o tempo de exposição, quando então devemos fechar o diafragma na mesma proporção, para compensar o aumento de luz que irá atingir o sensor. Ao fazer as mudanças, não estaríamos alterando a exposição realizada na medição da luz. Todos esses valores manterão a mesma medição de luz. Então vamos ver como podemos trabalhar a equivalência de exposição. Eu estou utilizando o programa EOS Utility da Canon para controlar a câmera pelo meu computador. A imagem que vemos está pronta para ser fotografada e o fotômetro está marcando 0. A velocidade está em 1/30 de segundo, o diafragma está em 8.0 e o ISO está em 500. Qualquer modificação que eu faça em um dos controladores causará uma alteração da luz, podendo deixar a imagem superexposta ou subexposta. Para respeitar a equivalência de exposição, devemos usar a reciprocidade entre eles. Se eu diminuo a velocidade do obturador em um ponto de luz, de 1/30 para 1/15, são 3/3 de luz, né? Então, 1/30, 1/25 é 1/3, 1/20, 2/3, 1/15, 3/3. 3 sobre 3 é 1. Então, 1 ponto de luz. Nesse caso, a imagem ficou com 1 ponto de luz a mais. Quando eu checo o fotômetro, ele indica que a luz está superexposta em um ponto. A correção desse excesso de luz deve ser feita fechando o diafragma também em um ponto de luz. Nesse caso, eu vou de 8 para 11, né? 8, 9, 1/3, 10, 2/3 e 11, 3/3, que é 1. E eu vou fechar o diafragma. Dessa forma, a luz volta ao que estava antes. Quando eu consulto o fotômetro, ele novamente marca 0. Uma outra opção seria reduzir a sensibilidade do ISO em um ponto de luz também. Então, nesse caso, eu abro de novo o diafragma, ele estava em 8, eu mantenho 8, só que eu pego o ISO e reduzo em um ponto de luz. E 500 dividido por 2, 250. E novamente o fotômetro indica 0. Em qualquer uma das opções, eu estaria mantendo a mesma luz inicial. Se alterar o diafragma, teria velocidade ou ISO para fazer a correção. O mesmo valendo para qualquer alteração praticada no ISO. No caso, se eu mexer no ISO, eu tenho tanto a velocidade como o diafragma para fazer a correção. A equivalência de exposição é manter a fotometria inalterada, independente do ajuste que se faça. Bom, pessoal, inicialmente eu pensei em fazer 2 ou 3 vídeos, mas acho que, apesar de tudo, até que ficou de bom tamanho. Também acho que não dá para ficar picando esse tipo de conteúdo, onde as informações são muito entrelaçadas. Então eu acho que é melhor fazer em um vídeo só. A vantagem é que o vídeo pode ser visto e revisto inúmeras vezes. Eu peço que deixem comentários e coloquem questões para serem respondidas. Também agradeço se curtirem o vídeo, se compartilharem e também se inscreverem no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.